Beatriz cede à chantagem de Juliano e impede Vera de cometer uma grande loucura, a reviravolta em Garota do Momento. A vida de Beatriz dará uma guinada dramática em Garota do Momento quando ela se verá obrigada a aceitar uma proposta de Juliano sob intensa pressão. O desfecho, no entanto, mostrará como a jovem é capaz de tomar decisões altruístas, salvando Vera de uma situação desesperadora. Tudo começará após o escândalo que marcou a inauguração da Perfumaria Carioca. A manifestação organizada por amigos de Beatriz transformou Juliano no centro das críticas, e o empresário passou a ser alvo de protestos. Apesar de não aprovar totalmente as atitudes de seus colegas, Beatriz foi forçada a lidar com as consequências, sem imaginar que essa situação mudaria completamente sua trajetória. Nos próximos capítulos, Juliano decidirá dar um passo ousado. Incentivado por Beto, ele traçará um plano para transformar Beatriz na garota propaganda de sua empresa. Confiante, o ricaço dirá a Raimundo que está determinado a convencer a jovem a aceitar sua proposta. Juliano procurará Beatriz pessoalmente para apresentar a oferta. No entanto, ao contrário do que ele esperava, ela recusará de imediato, deixando surpreso. Mas o empresário não é do tipo que desiste fácil. Disposto a conseguir o que deseja a qualquer custo, Juliano elaborará uma estratégia para pressionar Beatriz a mudar de ideia. A ideia para a chantagem virá de Zélia, amante e fiel aliada de Juliano. Ela sugerirá que o empresário use um golpe baixo para obrigar Beatriz a aceitar a proposta. O plano será colocado em prática rapidamente. Juliano entrará com uma ação judicial contra todos os envolvidos na manifestação contra sua perfumaria. Essa atitude causará grande repercussão. Vera será a primeira a revelar a Beto que Juliano está processando os manifestantes. Revoltado, o rapaz irá tirar satisfações diretamente com o empresário. Nesse confronto, Juliano fará sua proposta, retirará a ação judicial, mas somente se Beatriz aceitar trabalhar como garota propaganda de sua marca. Beto ficará ainda mais furioso ao perceber que Juliano está disposto a usar de métodos baixos para conseguir o que quer. Apesar da pressão, ele não contará imediatamente sobre a chantagem à jovem. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. A notícia, no entanto, chegará aos ouvidos de Beatriz por meio de Yolanda, que decidirá alertá-la sobre as intenções de Juliano. Nesse momento, Beatriz se encontrará em uma situação delicada, sentindo-se pressionada a tomar uma decisão que não apenas afetará sua própria vida, mas também a de seus amigos. Enquanto isso, Vera estará enfrentando graves problemas financeiros. Desesperada para salvar o clube Gente Fina, ela cogitará recorrer a um empréstimo bancário. No momento em que Vera estiver prestes a assinar os papéis e se endividar, Beatriz intervirá com uma surpreendente decisão. A jovem anunciará que decidiu aceitar a proposta de Juliano, garantindo que ele retire a ação judicial contra os manifestantes. Essa escolha não será nada fácil para Beatriz, que precisará engolir seu orgulho e enfrentar as consequências de sua nova função como garota propaganda da perfumaria. A decisão de Beatriz trará grande alívio para Vera, que ficará emocionada ao perceber que não precisará contrair uma dívida tão pesada. Gratão, ela reconhecerá o sacrifício de Beatriz e se mostrará profundamente tocada pela atitude da jovem. Ao mesmo tempo, a escolha de Beatriz provocará uma série de desdobramentos. Enquanto Juliano celebrará sua vitória, os amigos da jovem se questionarão sobre os verdadeiros motivos por trás de sua decisão. Beatriz, por sua vez, precisará lidar com o desafio de se adaptar a um ambiente completamente diferente, ao mesmo tempo que busca proteger aqueles que ama. Essa reviravolta na trama de Garota do Momento promete trazer muita emoção e tensão aos próximos episódios. Beatriz mostrará mais uma vez sua força e coragem ao enfrentar situações extremas, provando que é capaz de sacrificar seus próprios interesses pelo bem de quem está ao seu redor. Agora, resta saber como ela irá lidar com Juliano e suas práticas inescrupulosas. Será que Beatriz conseguirá reverter a situação a seu favor ou acabará se tornando uma peça no jogo de poder do empresário? A cada novo capítulo, a história ganha mais complexidade, mantendo os telespectadores ansiosos pelo que está por vir. A partir da decisão crucial de Beatriz, novos desdobramentos transformam o enredo de Garota do Momento. Sua escolha de aceitar a proposta de Juliano, mesmo sendo forçada por uma chantagem velada, não apenas resgata Vera de uma crise financeira iminente, mas também dá início a uma sequência de eventos que testarão os limites da jovem. A vida de garota propaganda não é exatamente o que Beatriz esperava.
Logo nos primeiros dias, ela se vê presa a um cronograma exaustivo e a uma série de exigências que colocam à prova sua paciência e valores. Juliano, percebendo sua resistência, tenta manipulá-la com promessas de flexibilizar o contrato, mas, na realidade, ele usa cada nova demanda como uma forma de reforçar seu controle. Além disso, a repercussão nas redes sociais é intensa. Seguidores questionam a postura de Beatriz, acreditando que ela abandonou seus princípios para se associar a uma marca liderada por um empresário tão controverso. Embora seus amigos próximos entendam sua motivação, nem todos concordam com a escolha. Isso cria tensões no grupo, especialmente com Beto, que se sente responsável por tê-la envolvido na confusão inicial. Com o alívio proporcionado pelo gesto de Beatriz, Vera aproveita a oportunidade para reorganizar o clube Gente Fina. Ela lança uma campanha de financiamento coletivo, resgatando a essência comunitária do espaço. A iniciativa é bem recebida e atrai a atenção da mídia local, dando a Vera um momento de destaque que há muito tempo ela não experimentava. Inspirada por Beatriz, Vera se torna mais proativa, decidindo enfrentar seus próprios desafios com mais determinação. No entanto, a amizade entre Vera e Beatriz também é colocada em xeque. Vera, ainda que grata, sente-se culpada por ser o motivo do sacrifício de Beatriz e questiona se poderia ter encontrado outra solução. Esse sentimento se agrava quando Vera descobre que Juliano usa a posição de Beatriz como forma de alavancar sua própria imagem, explorando a narrativa de reconciliação entre os dois. Enquanto Beatriz tenta se adaptar ao novo papel, um movimento de resistência se forma nos bastidores. Yolanda e Beto, inconformados com a manipulação de Juliano, começam a planejar uma maneira de expor suas práticas antiéticas. O plano inclui reunir evidências de como o empresário manipula contratos e influencia decisões judiciais. Raimundo, que inicialmente apoiava Juliano, começa a questionar suas ações ao perceber o impacto negativo em Beatriz. Ao mesmo tempo, Zélia, cúmplice de Juliano, começa a demonstrar sinais de desconforto. Embora seja uma peça-chave nos esquemas do empresário, ela não consegue ignorar as consequências humanas de suas ações. A lealdade de Zélia será testada, e uma decisão inesperada de sua parte pode mudar o curso dos acontecimentos. Apesar das dificuldades, Beatriz não permanece passiva. Com o tempo, ela descobre formas sutis de usar sua nova plataforma para enviar mensagens que refletem seus verdadeiros valores. Durante as campanhas publicitárias, ela inclui elementos que promovem sustentabilidade e inclusão, temas que ressoam com seu público original. Isso começa a incomodar Juliano, que percebe que está perdendo controle sobre a narrativa. Em um evento público promovido pela Perfumaria Carioca, Beatriz faz um discurso inesperado, agradecendo ao apoio dos amigos e destacando a importância da integridade e da luta por causas coletivas. A atitude é recebida com entusiasmo pelo público, mas deixa Juliano furioso. Com as tensões chegando ao limite, Juliano decide agir. Ele ameaça encerrar o contrato de Beatriz de forma abrupta, exigindo uma multa exorbitante. Nesse momento, Yolanda, Beto e Raimundo entram em cena com as evidências coletadas contra o empresário. O confronto ocorre nos bastidores de uma grande campanha publicitária, e Juliano é pego de surpresa. Diante da possibilidade de um escândalo maior, Juliano se vê forçado a ceder. Ele retira todas as ameaças legais contra os amigos de Beatriz, dissolve o contrato com uma compensação financeira e deixa a Perfumaria Carioca temporariamente para lidar com os danos à sua reputação. Com a liberdade restaurada, Beatriz retorna ao seu grupo de amigos e decide investir em projetos que realmente representem seus ideais. Ela e Vera colaboram para transformar o Clube Gente Fina em um espaço cultural inovador, enquanto Beto e Yolanda lançam uma plataforma digital para apoiar causas sociais. A reviravolta final destaca a força coletiva e a importância de permanecer fiel aos próprios valores. Beatriz, mais madura e determinada, emerge como uma líder, provando que mesmo em situações adversas é possível encontrar um caminho para a transformação positiva. Essa nova fase de Garota do Momento promete explorar não apenas os desafios enfrentados pelos personagens, mas também o impacto de suas escolhas em um mundo em constante mudança. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, o drama se intensifica quando Maristela, determinada a proteger o relacionamento de sua neta Bia com Beto, elabora um plano para afastar Beatriz de uma vez por todas. Clarice, mãe de Beto,
e sempre vigilante às intenções de Maristela, começa a desconfiar de que algo não está certo. Esse conflito é desencadeado por uma série de eventos que vão se interligando de maneira inesperada, com personagens sendo levados a tomar decisões que impactam profundamente suas vidas e a de quem amam. A história começa quando Beto, profundamente apaixonado por Beatriz, publica uma matéria contundente contra Juliano, proprietário da perfumaria carioca, em defesa de Beatriz. A jovem havia sido injustamente acusada de roubo, e Beto, disposto a ajudá-la, usa seu espaço no jornal para expor o dono da perfumaria, revelando informações comprometedoras que colocam Juliano em uma posição desconfortável. Essa atitude corajosa aproxima ainda mais Beto e Beatriz, levando-os a desenvolver uma conexão ainda mais forte. Apesar de estar apaixonado por Beatriz, Beto sente-se preso em seu relacionamento com Bia, neta de Maristela. Preocupado com a possibilidade de magoá-la, ele decide terminar o relacionamento, argumentando que não seria justo continuar ao lado dela somente devido a um problema de saúde que ela enfrenta. No entanto, Bia reage furiosamente ao término, chamando Beto de cretino e o acusando de traição. Maristela, ao perceber o sofrimento da neta, promete interferir para fazer Beto reconsiderar a decisão e voltar para Bia. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Com essa promessa, Maristela decide agir, tomando atitudes cada vez mais ousadas para separar Beatriz de Beto. Essa postura manipuladora desperta a desconfiança de Clarice, que teme que a sogra esteja disposta a tudo para afastar Beatriz. Clarice conhece bem o histórico de Maristela e sua capacidade de prejudicar qualquer um que represente uma ameaça aos planos que ela traça para a família. Preocupada, Clarice passa a observar de perto as atitudes da sogra, temendo que algo mais sério possa acontecer a Beatriz. Enquanto isso, o relacionamento entre Beatriz e Beto se aprofunda. Beatriz, que até então estava hesitante sobre seus sentimentos, admite a Glorinha, sua amiga confidente, que está apaixonada pelo jornalista. Paralelamente, Beto revela a Raimundo, seu amigo de longa data, que deseja construir algo ao lado de Beatriz. Ambos começam a planejar uma maneira de ajudar Beatriz a quitar as dívidas que a atormentam, especialmente depois que ela, num gesto altruísta, doa suas joias a Vera e Sebastião. Ela faz essa doação com a intenção de contribuir para a libertação de Ulisses e outros jovens, que foram injustamente presos. Maristela, no entanto, vê o vínculo entre Beto e Beatriz como uma ameaça direta ao que planeja para sua neta e decide interferir. Em uma tentativa desesperada de afastar Beatriz de seu neto, ela oferece dinheiro à jovem, propondo que ela aceite o suborno em troca de se afastar de Beto. Contudo, essa proposta acaba sendo um tiro no próprio pé. Indignada e ofendida com a sugestão, Beatriz rejeita o dinheiro e confronta Maristela, deixando claro que seus sentimentos por Beto são genuínos e que ela não se deixará manipular. Ao saber do ocorrido, Beto fica revoltado com a atitude da avó e a confronta diretamente, expressando sua desaprovação e deixando claro que nada o fará desistir de seu amor por Beatriz. A atitude de Maristela também desperta a ira de Bia, que, ao perceber que sua avó está disposta a destruir qualquer um em nome do que considera ser o melhor para ela, começa a questionar o quanto realmente deseja o apoio da família em sua vida. Clarice, já com fortes suspeitas de que Maristela está envolvida em algo sério contra Beatriz, decide enfrentar a sogra. Nesse confronto, Clarice exige respostas e deixa claro que não permitirá que Maristela continue a manipular a vida de todos em benefício próprio. O embate entre as duas mulheres se torna inevitável e cria uma tensão que promete afetar profundamente as relações familiares. Esse encontro entre Clarice e Maristela representa mais do que um simples desentendimento. Ele é um reflexo de duas visões de mundo completamente diferentes. Enquanto Clarice preza pela honestidade e integridade, Maristela acredita que o fim justifica os meios
e que está no direito de controlar o destino de todos ao seu redor. O resultado desse conflito pode significar o início de uma nova fase na vida de Beatriz e Beto, livre das interferências de Maristela, mas também traz à tona segredos e ressentimentos que estavam há muito tempo escondidos. Clarice, preocupada com as manobras de Maristela, decide investigar ainda mais a fundo o passado da sogra. Ela percebe que, para proteger Beatriz, precisa entender melhor as motivações de Maristela e o que mais ela estaria disposta a fazer para manter o controle sobre a vida de todos ao seu redor. Em suas investigações, Clarice descobre que Maristela possui segredos do passado que poderiam comprometer sua imagem social e até mesmo sua influência familiar. Disposta a usar esse conhecimento como defesa, ela decide confrontar Maristela novamente, desta vez em um encontro que promete ser ainda mais tenso e revelador. Beatriz, alheia às novas estratégias de Maristela, começa a notar uma mudança na atmosfera ao seu redor. As pessoas na cidade passam a tratá-la com desconfiança e comentários maldosos sobre o suposto roubo começam a circular novamente. Sentindo-se acuada, Beatriz compartilha suas preocupações com Beto, que, indignado, decide investigar a fonte desses rumores. É então que ele descobre a ligação de Maristela com Juliano e o impacto da parceria entre eles para prejudicar Beatriz. Enfurecido, Beto decide confrontar Juliano e exigir que ele pare de difamar Beatriz, mas Juliano, influenciado por Maristela, ameaça processá-la, ampliando ainda mais o conflito. Em meio a essa situação turbulenta, Bia, neta de Maristela, começa a questionar as ações da avó e suas verdadeiras intenções. Ela percebe que o amor e a proteção de Maristela muitas vezes se manifestam em formas manipuladoras e destrutivas, especialmente quando ela tenta controlar as decisões de todos. Intrigada, Bia decide conversar com Clarice, querendo entender o que realmente está acontecendo entre Beatriz, Beto e Maristela. Durante essa conversa, Clarice revela a Bia os segredos que descobriu sobre o passado da avó, deixando-a chocada. Esse conhecimento faz Bia refletir sobre sua relação com Maristela e a influência tóxica que a avó tem sobre sua vida. A partir dessa conversa, Bia começa a mudar sua perspectiva, reconhecendo que precisa romper com o controle de Maristela para se libertar de suas manipulações. Ela decide apoiar Beto e Beatriz, vendo em sua união uma forma de recomeço e uma chance de lutar contra as injustiças. Motivada por essa nova postura, Bia confronta Maristela e exige que ela pare de interferir na vida de todos. Maristela, no entanto, reage com desprezo e se recusa a aceitar a decisão de Bia, sentindo-se traída e isolada. Enquanto isso, Clarice intensifica seus esforços para proteger Beatriz. Ela decide organizar um evento beneficente em apoio a Beatriz e aos jovens que foram injustamente presos. Esse evento se torna um símbolo de resistência contra as tentativas de Juliano e Maristela de manchar a reputação de Beatriz. A cidade começa a perceber o verdadeiro caráter da jovem e muitos se mobilizam para ajudá-la, mostrando que a união em torno da justiça é mais forte do que as manipulações e as mentiras. O evento é um sucesso e chama a atenção da imprensa local, que decide cobrir a história de Beatriz. Ao perceber a visibilidade que Beatriz está recebendo, Maristela entra em desespero e tenta um último ato para arruinar a imagem da jovem. Ela decide forjar provas para incriminar Beatriz definitivamente, acreditando que essa é a única forma de separá-la de Beto. Mas Beto e Clarice, que já estavam atentos aos planos de Maristela, conseguem descobrir o esquema antes que ele seja concluído. Eles confrontam Maristela com as evidências de suas ações, expondo-a diante de todos. Desmascarada, Maristela é forçada a confessar suas intenções e a reconhecer que suas manipulações atingiram um ponto sem retorno. Humilhada, ela perde o respeito e o apoio da família, sendo obrigada a enfrentar as consequências de suas ações. Ao final, com Maristela fora do caminho, Beatriz e Beto conseguem, finalmente, viver seu amor em paz, sem as interferências externas que tanto os prejudicaram. Bia, por sua vez,
encontra força para recomeçar e construir uma vida independente, longe das manipulações da avó. Clarice sente-se aliviada por ter protegido Beatriz e, ao mesmo tempo, por ter exposto as verdades que tanto atormentavam sua família. Assim, Garota do Momento encerra esse arco de forma redentora para seus personagens, mostrando que o amor verdadeiro, a justiça e a união são capazes de superar até mesmo os planos mais traiçoeiros. Essa jornada, cheia de desafios, fortalece os laços entre Beto e Beatriz, enquanto Maristela, isolada e sem o apoio da família, é forçada a refletir sobre as consequências de suas escolhas, com um final que marca uma mudança definitiva na vida de todos os envolvidos. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Clarice acaba se envolvendo em uma situação inesperada ao defender Beatriz e repreender Juliano, que a acusa injustamente de roubo. Sem saber que a jovem é, na verdade, sua filha biológica, Clarice intervém em uma situação que se desenrola durante a inauguração de uma nova loja da Perfumaria Carioca, empresa de sua propriedade. Tudo começa quando Beatriz, incentivada por sua amiga Glorinha, decide ir ao evento na esperança de se aproximar de Clarice. Beatriz sabe que Clarice é sua mãe, mas nunca teve a chance de estabelecer um vínculo com ela. Determinada a tentar uma aproximação, ela aceita o convite de Glorinha, sem imaginar que sua presença provocaria reações hostis. Ao chegar ao evento, Beatriz acaba sendo reconhecida por Bia, que lembra de tê-la visto dançando com Beto no baile de carnaval. Bia, enciumada e incomodada com a presença de Beatriz, decide contar a Juliano sobre a presença da jovem no evento. A situação fica ainda mais tensa quando Maristela, mãe de Juliano e de Bia, fica sabendo que Beatriz também esteve em contato com Clarice em outra ocasião, na escola de etiqueta, e vê nisso uma ameaça. Insatisfeita e desconfiada das intenções de Beatriz, Maristela incentiva o filho a tomar uma atitude para afastá-la. Juliano, atendendo ao pedido da mãe, decide agir de forma impulsiva e elabora um plano para humilhar Beatriz, acusando-a publicamente de ter roubado um sabonete da loja. Sua intenção é constranger a jovem diante de todos, deixando claro que ela não é bem-vinda no evento. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Mesmo com Glorinha tentando interceder em favor de Beatriz e defendendo a amiga das acusações, a situação rapidamente se agrava. Durante a discussão, Bia decide ir além e, em um gesto agressivo, puxa a bolsa de Beatriz, causando um tumulto. Nesse momento, Beatriz acaba torcendo o pé, em meio à confusão. Clarice chega justamente nesse instante e presencia a cena. Intrigada, ela questiona Juliano sobre o que está acontecendo e tenta entender o motivo de toda aquela agitação. Para a surpresa de Beatriz, Clarice toma sua defesa sem saber que, na realidade, está ajudando sua própria filha. Clarice critica Juliano pela atitude hostil e pelo tratamento desrespeitoso com Beatriz, mostrando-se desapontada e indignada com a acusação de roubo. O que Clarice não sabe, contudo, é que Beatriz é sua filha biológica, que ela não vê há 16 anos. Beatriz, por outro lado, sofre profundamente com a situação, pois estava ansiosa pelo reencontro com a mãe, mas percebe que Clarice não a reconhece. Para agravar ainda mais seus sentimentos, Beatriz descobre que Clarice tem outra filha, também chamada Beatriz, aumentando a sensação de abandono e substituição que ela carrega. Humilhada e machucada, Beatriz deixa o evento, acompanhada por Glorinha, que continua ao seu lado para apoiá-la. A jovem sente-se profundamente desolada, pois esperava que a ocasião fosse uma oportunidade de finalmente ter uma conexão com sua mãe biológica. Contudo, a atitude de Juliano e Bia transformou a situação em um momento doloroso e constrangedor. Beto, que presenciou toda a cena,
fica revoltado com a forma como Juliano e Bia trataram Beatriz e decide ir atrás dela, demonstrando apoio e solidariedade. Esse episódio representa um ponto crucial na narrativa, pois expõe o conflito emocional de Beatriz, que há muito tempo anseia por um relacionamento com Clarice, mas se depara com barreiras e desafios inesperados. A cena também revela o caráter protetor e justo de Clarice, que, mesmo sem saber da verdadeira identidade de Beatriz, defende a jovem contra a injustiça. Entretanto, a falta de reconhecimento por parte de Clarice aprofunda ainda mais a ferida emocional de Beatriz, que enfrenta o dilema de desejar proximidade com a mãe ao mesmo tempo que se sente invisível para ela. Assim, Garota do Momento explora temas de identidade, abandono e busca por pertencimento, mostrando como as relações familiares podem ser complexas e marcadas por mal-entendidos e barreiras emocionais. A situação vivida por Beatriz também destaca como o preconceito e as expectativas sociais influenciam o comportamento dos personagens, como Maristela e Juliano, que se deixam levar por ideias preconcebidas sobre Beatriz, sem tentar compreendê-la ou conhecer suas reais intenções. Essa trama carrega uma forte carga emocional e oferece ao público uma reflexão sobre a importância do acolhimento, do respeito e da busca pela verdade nas relações familiares. Continuando a partir dos conflitos vividos por Beatriz e Clarice em Garota do Momento, o episódio da inauguração da Perfumaria Carioca deixou cicatrizes profundas tanto na jovem Beatriz quanto em Clarice, embora esta última ainda não tenha consciência da real conexão entre ambas. Esse momento representou um divisor de águas para todos os envolvidos, especialmente para Beatriz, que, ao deixar o evento humilhada e com o coração partido, começa a questionar seu lugar na vida da mãe biológica. Nos dias que se seguem, Beatriz enfrenta uma mistura de sentimentos: tristeza, raiva e uma sensação de injustiça. A tentativa de se aproximar de Clarice resultou em mais um doloroso distanciamento. Com o apoio de Glorinha e do amigo Beto, que também ficou indignado com a atitude de Juliano e Bia, ela começa a se recuperar emocionalmente. No entanto, Beatriz decide que não irá desistir de entender sua história e de buscar a verdade sobre a sua origem. Determinada a descobrir o que levou Clarice a abandoná-la e por que ela parece não reconhecer o próprio passado, Beatriz passa a investigar o passado da mãe e os segredos da Perfumaria Carioca. Enquanto isso, Clarice também sente o impacto do incidente. A situação deixou-a desconfortável e incomodada, principalmente devido à maneira fria e injusta com que Juliano tratou Beatriz. Clarice começa a questionar a criação que Maristela deu a seus filhos, notando que tanto Juliano quanto Bia possuem uma postura arrogante e elitista, características que ela desaprova. Clarice reflete sobre a possibilidade de que sua empresa e seu círculo social possam estar se afastando dos valores que ela considera importantes, como respeito, empatia e humildade. A partir desse desconforto, Clarice passa a repensar suas decisões empresariais e sua convivência com Maristela e seus filhos. Ela percebe que, ao longo dos anos, permitiu que Maristela tivesse uma forte influência em seu círculo pessoal e profissional. Essa introspecção leva Clarice a desejar mudanças em sua vida. Embora ainda não tenha consciência da ligação com Beatriz, Clarice sente uma espécie de afinidade e interesse pela jovem, nutrindo a ideia de que gostaria de conhecê-la melhor. Mesmo sem entender por quê, a figura de Beatriz continua a lhe intrigar. Beatriz, por outro lado, começa a se encontrar com Beto com mais frequência. Ele, sempre compreensivo e solidário, demonstra um interesse genuíno em ajudá-la a desvendar o passado. Beto sugere que eles investiguem antigos documentos, notícias e até registros relacionados à Perfumaria Carioca e à história de Clarice. Beatriz aceita a ideia e juntos começam a juntar peças de um quebra-cabeça que remonta à juventude de Clarice. Durante a investigação, eles descobrem alguns detalhes sobre a juventude de Clarice, como antigos amigos e lugares que ela frequentava antes de se tornar uma empresária bem-sucedida. Em uma visita a uma biblioteca local,
Beto encontra uma antiga foto de Clarice ao lado de um jovem desconhecido, e os dois se perguntam se esse homem poderia ser o pai biológico de Beatriz. Esse pequeno avanço dá a Beatriz uma nova esperança, pois ela acredita que compreender o passado de sua mãe pode revelar os motivos que a levaram ao abandono. No entanto, a vida na perfumaria carioca também começa a passar por mudanças. Clarice, motivada pelo desejo de se aproximar de Beatriz, decide criar um projeto social na empresa, voltado para jovens em situação de vulnerabilidade. Ela deseja que a perfumaria carioca se torne um ambiente inclusivo, que apoie e capacite pessoas de diferentes origens. Para isso, Clarice inicia parcerias com escolas e ONGs e convida Glorinha para participar do projeto. Com essa iniciativa, Clarice espera transformar a imagem de sua empresa e, ao mesmo tempo, contribuir para a sociedade de forma significativa. Ao saber do novo projeto de Clarice, Beatriz vê nisso uma oportunidade de se aproximar mais da mãe, mesmo que de maneira indireta. Ela se inscreve como voluntária para ajudar na iniciativa, sem revelar a verdadeira motivação. Para sua surpresa, Clarice fica impressionada com o empenho e a dedicação da jovem. Aos poucos, as duas começam a interagir mais frequentemente, compartilhando ideias e colaborando nos detalhes do projeto. Clarice, ainda sem saber a verdade, começa a ver em Beatriz qualidades que admira e a se perguntar sobre a história da jovem. Enquanto a relação entre as duas se desenvolve no ambiente de trabalho, Juliano e Maristela observam a aproximação com desconfiança. Maristela, ciente de que Beatriz poderia ser uma ameaça ao futuro dos filhos, decide que é hora de agir. Ela começa a investigar Beatriz por conta própria e acaba descobrindo que a jovem frequentou uma instituição para crianças adotadas, suspeitando da possível conexão de Beatriz com o passado de Clarice. Maristela tenta manter essas informações em segredo, mas não consegue esconder sua crescente inquietação e, em um momento de raiva, revela a Juliano que Beatriz pode ser a filha perdida de Clarice. A revelação choca Juliano, que até então enxergava Beatriz apenas como uma intrusa. Ele fica dividido entre o desejo de agradar a mãe e a possibilidade de que Beatriz seja sua irmã, um fato que complicaria ainda mais sua relação com ela. Diante da incerteza, ele resolve confrontar Beatriz e exige que ela revele suas intenções com Clarice. Beatriz, por sua vez, se recusa a entrar em detalhes, afirmando apenas que tem o direito de entender seu próprio passado. A trama então passa a explorar o processo de reconstrução do vínculo entre mãe e filha, com Beatriz ainda lutando para perdoar o abandono e Clarice determinada a se redimir e recuperar o tempo perdido. A perfumaria carioca, com seu novo projeto social, torna-se um símbolo do recomeço para ambas, unindo-as em uma nova jornada de cura e de autodescoberta. Enquanto Clarice e Beatriz se esforçam para superar os obstáculos do passado, Maristela e Juliano precisam lidar com as consequências de suas ações e com a nova dinâmica familiar que se desenha. Assim, Garota do Momento transforma a trajetória de Beatriz e Clarice em uma inspiradora história de reconciliação, destacando a força das relações familiares e o poder do perdão. A novela mostra que, mesmo diante das maiores adversidades, a verdade e o amor podem prevalecer, abrindo caminho para novas possibilidades e esperanças. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre Garota do Momento.